mais um vídeo no meu canal. E hoje com uma presença mais que ilustre. Eu não acredito que essa pessoa está aqui. Eu estou até tremendo, emocionada. A gente está aqui juntos hoje para gravar um vídeo que vocês super pediram sobre... Qual é o tema do vídeo, amor? Não lembro. Olha no roteiro. Como se programar para ir pra Disney. Tcharam! Eu espero que vocês gostem. O Rô, pra mim, é o melhor gestor financeiro de todas as galáxias. E com certeza ele vai dar a dica certa pra vocês. Então, amor, pode assumir o controle desse vídeo. Sou eu que falo tudo? Achei agora... que você ia me perguntar. Mas eu vou falar o que no caso, né? Não que eu não sei nem... Vamos seguir o roteiro, então. No nosso roteiro, a primeira coisa que a gente colocou aqui foi... como tirar o visto e passaporte. Na verdade, não é como, porque isso vocês acham de montão na internet. Mas a questão é que você tem que colocar isso no seu custo. Né, amor? Como que a gente engloba isso aí na viagem? Esse quesito a gente vai falar bem rapidinho para poder pular logo para os custos da viagem. Sim, a gente vai falar todos os valores. Bem explanado assim. Então... visto e passaporte, basicamente eles têm a validade para adultos e para adolescentes, eles têm a validade de 10 anos. Então primeiro você tem que tirar o passaporte, depois você tem que tirar o visto. Se você não tem, você tem que tirar para ir para os Estados Unidos. O passaporte custa uns R$260, tá? E aí você tira na Polícia Federal e todo estado tem. E o visto custa uns $160. E aí... o visto tem alguns lugares que você tem que ir para poder tirar. Aqui no caso a gente mora em Natal, então a gente tem que ir até Recife para poder tirar visto. O meio da Priscila a gente tirou em 2011, então a validade é de 10 anos ainda está válido. O da Malu, o visto da Malu a gente tirou quando ela foi na primeira vez nos Estados Unidos, em 2017. E aí também tem validade de 10 anos, está válido ainda. Da Malu a gente só teve que renovar o passaporte. Para passaporte de bebê, de criança... a validade é muito menor, então a gente teve que tirar um novo passaporte para Malu, mas o visto dela estava válido. E para o Caio a gente tem que tirar tanto o passaporte quanto o visto. Então o primeiro custo são $160 para tirar o visto e os 257 para tirar o passaporte, R$257. Hoje, com o dólar como tá, né, caro, dá uns R$900 tudo. Então, basicamente, o primeiro custo que você tem que ter é R$900 por pessoa, se você não tiver nem visto nem passaporte. E isso independe de ser criança ou adulto. Tá respondida a primeira pergunta? Tá! Então, beleza. Visto feito, visto e passaporte feito, estamos prontos para viajar. O que a gente faz agora, amor? O que tá no roteirinho ali? Sim, isso é uma pergunta que super me fizeram e muita gente tem curiosidade. Rômulo, responde para nossa audiência. Vale a pena fazer pacote CVC ou fazer por qualquer agência de viagens? A gente nunca fez. Então todas as viagens que a gente fez até hoje foi a gente mesmo que organizou. Aí se vale a pena depende do perfil de cada um. Pra gente, sai muito mais barato você fazendo o seu roteiro. Esse é o fato. Mas se você não tiver paciência para fazer esse roteiro, aí você paga alguém para fazer para você. E aí isso é mais caro. Então, valer a pena depende muito do perfil da pessoa. Pra gente não vale, a gente prefere fazer e sair mais barato. Mas em termos de custo mesmo, sai mais caro por agência. Porque Sai às vezes a mais caro pessoa acha que, tipo, fazendo pacotão de passeio, não sei o que com a agência, no pacotão sai mais barato. Não, sai mais caro. A menos que você se organize muito mal. Mas se você conseguir se organizar bem, sai muito mais barato fazendo sozinho, por conta própria. Show. Aí, então, a pergunta é quanto custa, né? Primeira coisa, tira o visto, o passaporte, depois você compra a passagem, né? E aí a passagem, no nosso caso, a gente queria ir para Orlando, a gente decidiu fazer um voo direto de Recife para Orlando. Então, basicamente, a gente comprou uma passagem só, de ida e volta, Recife-Orlando, voo direto, e a gente teve que se deslocar até Recife por conta própria para poder fazer esse voo. A volta a gente acabou comprando mais uma passagem de Recife para Natal e acabou dando certo. Mas em geral, o custo da passagem Recife-Orlando, e aí dentro do grupo que a gente foi, teve gente que foi de Belo Horizonte também, teve gente que foi do Rio, e esse pessoal foi um voo separado e fez escala em Campinas.
A gente comprou por milha, então custou ida e volta cerca de 60 mil milhas da Azul. Aí entra na segunda discussão, quanto que custam 60 mil milhas da Azul? Se você for organizado, se programar e conseguir juntar as milhas, essas 60 mil milhas custam 800, 900 reais. Agora, se você deixar para comprar de última hora, vai custar muito mais caro. Só que isso é só das milhas, ainda falta a taxa de embarque e tal. Então, assim, a taxa de embarque eu não sei quanto é que está hoje, eu acho que é uns 300 reais para Orlando e de volta. Então, com 1.200 reais você compra uma passagem de volta. A gente gastou um pouco menos que isso por pessoa, mas 1.200 reais você compra com antecedência, se programando com antecedência, você compra uma passagem de ida e volta. A gente comprou a nossa passagem em dezembro do ano passado para viajar em novembro, então quase 12 meses de antecedência. A gente comprou a passagem do Caio sem o Caio ter nascido, é isso? Não, a do Caio eu tive que esperar, porque o Caio não tinha nascido. Eu comprei a da Priscila e a da Malu primeiro, em dezembro. Aí quando o Caio nasceu, no fim de fevereiro, logo que ele nasceu, eu comprei a minha e a dele junto. E aí saiu pra gente com as taxas já, cerca de R$1.000. Pra mim, pra Priscila e pra Malu. Nós três pagamos, né? A Malu já tem mais de 2 anos, ela paga. O Caio não paga. Então a gente gastou, nós 4 aqui, a gente gastou R$3.000 de passagem. Tá. E pra quem não tem acesso a milhas, não tem essa manha de milhas. Você Eu vendo. compra com você, né? Mas é tudo um serviço, né? Então é a mesma coisa da agência de viagem. Se você quer fazer por conta própria, juntar milhas, etc., vai ser um preço. Se você quer que outra pessoa faça isso pra você, vai ser mais caro. Eu vendo. Se quiserem comprar, eu vendo mais caro. Mas ainda... Eu vendo mais caro. Mas ainda sai mais barato comprar com você por milhas do que a pessoa chegar lá no site e comprar. Sai. Porque eu entendo que milhas é pra quem tem a artimanha do bagulho. Não é todo mundo que sabe mexer com isso. Então ainda vale a pena você procurar alguém que vende milhas e comprar. Pronto, então comprada já a passagem e o visto. Então o visto eu falei que vai custar uns R$900 por pessoa, e a passagem, se você fizer por conta própria, né, uns 1.000. Se você pedir para alguém para fazer para você, vai gastar uns 1.500, 2.000. Então basicamente esses são os custos iniciais que todo mundo tem que gastar e não tem como fugir disso. E aí depois, como é que você vai se manter lá nos Estados Unidos? Rapidinho, antes da gente ir para esse novo quesito, para esse novo tópico, repete o tempo de antecedência ideal para comprar passagem. 1 ano? Eu acho que a gente comprou muito antecedência, talvez, mas de 6 meses a 1 ano. Depois disso, ainda mais pro período que a gente queria queria comprar na Black Friday. Então assim, se a gente comprar com 3 meses de antecedência pro Black Friday, ia sair caríssimo. A gente comprou com muita antecedência, talvez muita, mais do que necessário, mas deu certo, foi bom. Com 6 meses, 6 a 12 meses, talvez seja o ideal. Sim, aí outra coisa é como é que você vai se manter lá. A gente foi dia 26, a gente saiu daqui dia 25, foi isso? Dia 26, na madrugada, 26 para 27 na na própria terça-feira, dia 26 de novembro, para sair de lá no dia 9 de dezembro. Foram 13 dias que a gente passou lá, de terça à noite até segunda noite da outra semana. E aí a gente estava em um grupo muito grande, né? A gente estava com 14 adultos e 3 crianças. A gente optou por alugar uma casa no Airbnb, uma casa bem grande, casa de 6 quartos. E aí, indo em grupos, acaba saindo mais barato, né? Não só exatamente pela hospedagem, porque talvez na hospedagem você pagasse próximo disso, quase a mesma coisa talvez, numa casa menor, ou talvez num hotel, numa pousada mais simples. Mas uma casa, ela deixa te dar liberdade para você fazer sua comida, e aí economiza demais na comida. Eu acho que esse é o ponto X da questão. Então, assim, na verdade, a gente foi com 2 semanas, a gente foi se programando para ficar lá 2 semanas, ou seja, não era uma viagem tão corrida. Então a gente fez comida em casa. Foram raras as vezes que a gente comeu fora, na rua. Acho que 4 lanches na rua, sei lá, 3 lanches na rua. A gente, 95% da nossa alimentação foi dentro de casa. Sogrinho, Kelly, tia Rô, muito obrigada. Beijo. Eles que faziam comida todo dia. E aí, basicamente, e mesmo assim, mesmo comendo em casa, ainda é caro, porque o dólar tá muito caro.
E o que a gente fez? E a gente já sabendo que a gente sentiria essa saudade do feijão e do arroz, a gente comprou comida aqui no Brasil e levou. Então a gente levou 40 quilos de comida. Arroz, feijão, tapioca, cuscuz, café, açúcar, sal, macarrão, até papel higiênico levou. Então basicamente a gente fez uma compra aqui no Brasil, na véspera da gente embarcar, e as malas normalmente elas vão mais vazias do que voltam, tinha um espaço. Então a gente gastou R$160 no mercado para comprar arroz, feijão, essas coisas. Levamos 40 quilos de comida nas malas e lá a gente foi usando e obviamente a gente comprou muita coisa no mercado. Questão de laticínios e carne, etc, bebida, tudo isso compramos lá. Então assim, isso acaba barateando demais quando a gente faz a nossa comida em casa. Então se você vai para passar uma semana, fazer as coisas corridas, vai sair muito mais caro. Pode sair até mais caro do que se você for para passar 2 semanas, entendeu? Mas também tem que pensar bem, porque a gente estava indo de galera e tinham essas 3 pessoas que cozinhavam muito bem e estavam dispostas a cozinhar. Se a gente tivesse ido nós 4, eu não sei se ia rolar de cozinhar, cuidar das 2 crianças, lavar louça, arrumar a cozinha. Então é uma coisa que precisa ser pensada e planejada. Economiza, mas tem o ônus também. Então assim, na casa ela tinha 4 quartos com suíte e 2 quartos sem suíte, um banheiro comum, né? Aí a gente dividiu os custos por quarto, e aí os quartos sem suíte a gente ficou mais barato. Mas basicamente a gente gastou R$11 mil na casa, foram $2.600 mais ou menos. E aí, por exemplo, para minha família, que eram 2 adultos e 2 crianças, a gente gastou R$2 mil, uns $480. Então, para passar 13 dias lá, a gente gastou $480 com casa. E aí casa tem toda, tem água, luz, né, etc. Só que aí você tem que pensar exatamente, assim, a questão da casa, ela te dá um conforto, mas ela também exige algumas coisas na hora de você sair. Então você tem que guardar o último dia para fazer algumas coisas na casa. Não é que nem hotel, que você sai e deixa tudo bagunçado, você tem que deixar tudo arrumado. Lá não tem empregada doméstica que passa um dia inteiro na tua casa. A empregada doméstica lá, ela vai com papel toalha, limpa a poeira da mesa e em 1 hora ela vai embora. Então assim, você tem que deixar a casa organizada no final, ou seja, no último dia você perde um tempo para deixar organizado. Você lava a roupa, você lava a toalha, você lava lençol. Mas isso depende da casa também, né? Porque não, a casa que a gente ficou em 2017 não exigia as coisas que essa exigiu. Essa exigia que a gente lavasse as toalhas e lavasse os lençóis. Edredom não precisava, mas os lençóis precisavam lavar. Então, no último dia, a gente colocava na máquina, colocou na secadora. A secadora, óbvio, seca na hora, dobra tudo e deixa lá. Então, assim, para o meu quarto, que tinha suíte, eram 2 adultos e 2 crianças, a gente pagou $450. Um quarto de um casal só de adultos, sem suíte, quem foi com a gente pagou $400. Então, pagou $80 a menos. Aí, então, essa hospedagem. Aí a segunda coisa, transporte. Transporte a gente alugou aqui do Brasil mesmo carro, a gente fez um esquema com milhas também pelo Submarino Viagens e a gente alugou 3 carros lá. A gente alugou uma minivan de 7 lugares e 2 SUVs de 5 lugares. Quando a gente chegou lá, uma das SUVs era de 7, era uma Outlander. Então, no fim das contas, a gente tinha disponível 19 assentos nos carros e nós éramos em 17. Contando as crianças, cada criança ocupa um lugar, né? Então, assim, de carro, a gente pagou aqui no Brasil o valor, pagamos R$4.440, que dá tipo, dá uns $1.000, $1.000 e poucos dólares, para os 3 carros, tá? E aí já vem com seguro e tal. A gente gastou com gasolina lá e a gente andou bastante com gasolina. Inclusive a gente foi para Tampa, que é uma cidade a 100 km, para ir num parque, Busch Gardens. E a gente também foi em Fort Lauderdale, a gente foi em Porto Canaveral deixar meu pai, que foi pegar um cruzeiro.
Então, assim, a gente foi para todos os lugares. A gente não se impediu de usar o carro, de gastar gasolina. Com os 3 carros, a gente gastou no total $250 de gasolina. E pedágio, que tem pedágio para todo lado, no total dos 3 carros a gente gastou $116. Então, de transporte, somando tudo isso, a gente gastou $1.400. Para mim, para minha família aqui, ficou $350. Então, transporte, $350. Tá? Casa, $480. E aí, comida. Comida, como eu disse, a gente foi no mercado antes, levamos 40 quilos de comida aqui do Brasil, R$ 160. E aí, lá nos Estados Unidos, a gente ia comprando no mercado ao longo, conforme a gente ia precisando. A gente gastou mais $600 no mercado, todo mundo, né? Então, no total, a gente gastou uns $640, contando aqui com o Brasil. E aí, pra mim, ficou $125. Então, foi $480 da casa, do aluguel da casa, $350 de transporte e $125 de comida. Pra mim, então, deu $950 no total, 950 e pouco. Então, com $950, a gente conseguiu se manter por 2 semanas quase lá nos Estados Unidos. Isso porque a gente foi nesse esquema de muita gente, e aí acaba saindo muito mais barato. Se eu fosse sozinho, eu acho que eu gastaria pelo menos o dobro. Então, isso economiza bastante. A comida, a gente gastou $125 para 2 semanas. E como eu disse, praticamente toda a comida foi em casa. A gente gastou alguma coisa fora, na rua, mas foram pouquíssimas vezes. A gente comeu hambúrguer, eu e Rô, a gente comeu hambúrguer uma vez só. E a gente saiu para comemorar nosso aniversário de casamento. Então, que eu me lembre, essas foram as 2 vezes que a gente comeu fora de casa. Né? Então, assim, com menos de $1.000, nós 4 aqui de casa, a gente passou quase 2 semanas lá. E aí entra na... Assim, e aí a conta que a gente fez aqui, pra quem tava em casal, né? Num quarto simples, sem suíte, pra quem tava em casal, gastou cerca de $650. Então, quem tava em casal, num quarto sem suíte, gastou $650, e quem tava... E nós 4 aqui que estávamos de família, com 2 crianças, a gente gastou $950. Então, de 650 a 950, depende da configuração da sua família. E aí, o que gasta mais, na verdade, são os parques, porque os parques são bem caros, né? E aí depende do que você quer fazer, depende do seu perfil. A gente optou por pegar 5 dias na Disney. Então, a gente não foi para o Universal, para o parque da Universal, que também é o mesmo preço da Disney, é bem caro. E os parques, em geral, quanto mais dias você vai... quanto mais dias você escolhe para usar, mais barato vai ficando o preço unitário por dia, né? Então, assim, a diferença de 1 para 2 dias é alta, de 2 para 3 é alta, de 3 para 4 já diminui, de 4 para 5 é quase nada. Então, a gente escolheu 5 dias na Disney, a gente pagou $450 por pessoa. E aí a gente conseguiu essa vantagem porque a Malu ainda não tem 3 anos. Embora a passagem de avião, para quem tem acima de 2 anos, pague integral, normal, como é o caso da Malu, ela tem 2 anos e meio, mas os parques, crianças abaixo de 3 anos não pagam. Então a Malu não pagou parque nenhum, só eu e a Pri. Então a gente pegou 5 dias na Disney, eu paguei $450, a Pri também, então $900 de parque. Que é basicamente todo o custo para se manter lá. A gente gastou $950 para se manter lá por 2 semanas. E gastamos $900 nos parques, entendeu? Então, assim, o parque é bem caro. E aí teve, dentro do grupo que a gente foi, tinham vários perfis. Então teve gente, por exemplo, que pegou 3 dias na Disney, mais um dia na Universal. Isso aí custou $550, custou $100 a mais do que a gente que pegou 5 dias na Disney. Teve gente que pegou 2 dias na Disney e 1 no Universal. Aí custou $480, $40 a mais, $30 a mais do que a gente gastou indo 5 dias na Disney. Mas a gente optou por pegar 5 dias na Disney porque era o perfil nosso, da nossa viagem. A Malu não ia curtir a Universal como ela curtiu a Disney, entendeu? Então teve dias que, por exemplo, que a gente foi pra Disney sozinho, só nós 4, e a gente ia em brinquedo só com a Malu, brinquedos de criança pra ela mesmo, E ela se amarrou. E aí um grupo lá
a galera mais adulta. No sábado, no último sábado, a gente decidiu ir pro Busch Gardens. A Pri ficou em casa com as crianças e eu fui lá com eles. E aí foi bem legal. O Busch Gardens para mim é o melhor parque. É o parque de montanha-russa. Custou $93 o Busch Gardens. É o parque mais barato, né? É o parque mais barato de todos, é. E aí eu também acho o melhor parque. E tava tranquilo, os filas eram mais vazio também. É porque como é só montanha-russa, é mais difícil da criançada aí. Você ia na montanha-russa, na hora que a gente chegou, você ia nas montanhas-russas bem legais e você conseguia sair da montanha-russa e ir de novo, assim, porque não tinha fila. Então era bem legal. Pri, mas você não ficou triste de ficar em casa com as crianças? Não, porque em 2017 eu fui com a Malu e eu tive medo de ir nos brinquedos. Essa é a terceira vez que a gente vai na Disney. Em 2014 eu fui em todas as montanhas, menos uma que eu tive medo. Em 2017 eu não fui, porque não tinha nada pra Malu brincar, fiquei com ela lá. E aí dessa vez eu preferi ficar em casa descansando e foi ótimo, foi muito bom. Então, assim, em resumo, a gente gastou $950 para se manter durante as 2 semanas, $900 de parque, a gente foi em bastante parque, 990 porque eu não botei o Busch Gardens, né? Então $900 eu e a Pri na Disney, mais 90 só eu no Busch Gardens, $990 no Busch Gardens. E de passagem a gente gastou mais uns equivalentes a uns $900. Então no total dá uns $2.800. Então, sem contar com visto e passaporte que a gente já tinha, né? A gente gastou $2.800. Então, com $2.800 indo em grupo, você consegue passar 2 semanas lá bem. A gente passou 2 semanas bem lá. Agora converte esse valor aí em real pro pessoal. Não, é porque o real tá muito caro. Aí parece realmente um absurdo, mas grosso modo dá R$12.000. R$12.000 você paga passagem, estadia e parques. A gente pagou para nós 4. Fica faltando visto e passaporte. E aí você pensa, beleza, R$12.000 é um valor alto, baixo, não sei o que cada um pensa. Mas é porque o dólar tá caro. Se o dólar tivesse barato, seria muito menos. Mas mesmo assim, com R$12.000 é possível se programar? Você tem que pensar como é que você consegue guardar R$12.000 para poder ir para Disney, mas em geral não é uma coisa impossível, assim. Dá para se programar ao longo de 2 anos, talvez, mas você consegue ir. Não. Outra coisa, a gente está falando todos esses valores com base na nossa família, 2 adultos e 2 crianças. Tem como você falar para uma pessoa um valor individual para um adulto? Dá só uma média, assim? Um valor para um adulto sairia uns $340 para se manter lá, para adulto, né? Aí o parque, bom, aí depende de qual perfil, mas se você pegar 5 dias na Disney era $450. E a passagem mais uns $250. Então, para uma pessoa sairia $1.040, mais ou menos. Então, para uma pessoa, se fosse em grupo, rachando o quarto com outro adulto, daria cerca de $1.050, que dá 4.000 e poucos reais. Então, 4.000 e poucos reais você vai para lá e vai nos parques. Vai e volta, vai nos parques e se mantém por pessoa. Aí eu acho que em certos casos é até mais barato que viajar pelo Brasil, né? Mesmo com dólar nesse nível. Mas a dificuldade está, de fato, em encontrar um grupo para você se inserir, para poder ir nesse preço. Porque teve uma menina, por exemplo, que comentou comigo que ela vai sozinha, que ela não tem companhia para ir e ela vai meter a cara sozinha. Claro que dentro desse valor que o Rô falou, você tem que colocar um acréscimo aí de compras. Gente, tem muita gente que pergunta, quanto eu levo para compras? Responde comigo, amor. Isso é muito individual. Não tem como a gente responder, porque vai do perfil, do seu perfil. Tem gente que quer comprar roupa, sapato, perfume e eletrônico. Tem gente que não quer comprar nada, que quer comprar só roupa. Então é muito difícil dar um valor assim para compras. Você quer chutar um valor? Não.
Então, assim, você gasta isso, $1.050 para ir se manter, e aí se você não tiver visto o passaporte, mais uns $220. Então, uns $1.300 total, que dá uns 5.000 e pouco, R$5.500. Se você não tiver nada, com R$5.500 por pessoa, você vai e volta, tranquilo, e come e vai nos parques. Agora, não compra nada também. E aí, essa conta de quanto cada um quer comprar nos outlets, nos outlets ou nas compras normais de eletrônicos e tal, aí é com cada um. Mas então é isso. Tá explicado? Vamos ver o roteiro, ver se tem mais alguma coisa ali no roteirinho. Não, assim, quanto é que juntar por mês, aí já disse o preço, mais ou menos. Quanto custa, né? R$4.500. Você tem que pensar como é que você consegue juntar isso, em quanto tempo você consegue. Então não dá pra dizer, cada um tem o seu salário, aí tem que definir quanto você consegue juntar pra um certo tempo você ter R$4.500 livre. Se você conseguir juntar, sei lá, R$500 por mês em 2 anos, você consegue ir de boa, né? R$500 por mês em 2 anos você consegue ir com a sua família. Nós 4 conseguimos. Gastamos R$12.000 pra ir nós 4. Isso porque o dólar tá caro, de novo. Se o dólar tivesse barato. A primeira vez que a gente fez essa viagem foi em 2014. O dólar tava 2,20. Tava bem mais tranquilo. Tava metade. Exatamente. Se a gente tivesse feito essa viagem em 2014, a gente ia ter gasto R$6.000 nós 4. Hoje foi o dobro. E a visão sobre ir sozinho ou com a galera, aí é individual Perfil, também. né? Assim, indo em galera, você tem coisas positivas, que é o custo, que sai muito mais barato, a companhia e tal. A diversão. É muito legal. mais divertido você ir em galera. Mas você tem que ter um pouco mais de paciência, porque cada um quer uma coisa, então você tem que definir. A gente tinha 3 carros, a gente de certa forma conseguia atender cada grupo, mas mesmo assim ainda era complicado algumas vezes. Então, assim, em grupo, pra gente foi bom, mas aí cada um tem que avaliar o seu próprio perfil. Claro que é mais barato, como ele falou, mas é mais divertido. E outra questão também é que indo em grupo tem que coordenar isso que a gente já falou sobre a casa. Porque indo em grupo, claro, você vai pegar uma casa maior, que de repente vai precisar de todas essas exigências que a nossa precisava. De no último dia lavar toalha, essas coisas. Não é nada que dê um trabalhão, mas são alguns detalhezinhos que você tem que colocar ali na sua programação. Então, tipo, viajar em grupo, você tem que ter um senso de comunidade. Então, assim, às vezes, era sempre as mesmas pessoas que faziam comida, mas a galera se mobilizava pra ir lá lavar uma louça, pra ir lá varrer um chão, pra ir lá, entendeu? Fazer alguma coisa. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar, né, no senso assim, de comunidade, pra poder colocar aí na sua conta. Sai mais barato, mas também você tem que ter senso, né, pra viajar com um grupo. Pronto, tá explicado? Acho que sim. Então, beleza. Obrigada, amor. Obrigada, porque o Rô acho que realmente tem o dom, assim, de mexer com finanças, de mexer com grana. E isso é muito legal. E eu vejo ele ajudar muitas pessoas por causa disso. Então, acho que um vídeo, assim, no meu YouTube, como vocês super pediram, eu acho que vai ser mega útil pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram da presença do Rô aqui no meu canal, deixa nos comentários pra ele fazer mais vídeos aqui comigo, que eu tô muito feliz com a presença dele. E se quiserem comprar passagem, fala comigo. Fala com ele pra comprar milhas. Um beijo, muito obrigada, amor, pela paciência, por estar aqui comigo. E vamos gravar qual vídeo agora? Nenhum. Depois eu te cobro essa participação especial, meu cachê é alto. Eu não tenho dinheiro pra pagar, não. Beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau. Lindo. Graças a Deus. Você gostou de aparecer, vai? Não.